Então, vamos nos acomodando para dar início a essa última sessão do nosso simpósio. Obrigada. Só relembrando, a doutora Maria Tereza já explicou, mas a dinâmica, nós agrupamos, né, os pilares, alguns pilares, em 4 fóruns. Nós do grupo vamos fazer uma brevíssima apresentação de alguns dos resultados dos pilares, porque realmente o trabalho é muito extenso, e depois nós vamos contar com a colaboração dos nossos 4 convidados, por isso que nós mudamos aqui o layout, e mais um convidado das entidades presentes aqui, Ministério, COB, Comitê Paralímpico, enfim, em cada uma dessas, para fazer um comentário geral, fazer uma análise geral desses resultados que a gente conseguiu tratar e analisar ainda superficialmente até este momento. Né? Acho importante lembrar também que esses dados que a gente levantou, de todos os pilares, se referem até o ano de 2011 e que não necessariamente estão apresentados como uma verdade absoluta. Foi o que nós conseguimos levantar a partir de todas as etapas que a doutora Maria Tereza já apresentou no final da manhã, né? Do acesso que nós tivemos a determinadas informações, o acesso que nós não tivemos a outras informações, muitas vezes, provavelmente até elas existam, mas talvez por incapacidade, entre aspas, nossa, de levantar. Então, é um quadro, é uma panorâmica do que a gente conseguiu então levantar nesses 4 pilares do Brasil. Então, eu fiquei responsável para apresentar rapidamente os principais resultados do Pilar 1, depois a Tatiana vai apresentar o Pilar 2 nesse primeiro fórum, nesse primeiro bloco de trabalho, ok? Então, todo mundo já decorou quais são os títulos dos 9 pilares, eu acredito, não é? Estamos aqui há 3 dias quase falando disso, mas só para lembrar, o Pilar 1 se refere ao suporte financeiro, e a gente tem uma observação ali que nós fizemos, ou aplicamos um índice de correção, né, para tentar minimizar os efeitos da inflação nesses dados que a gente conseguiu, então, até dezembro de 2011. Antes de falar dos dados especificamente, até alguns convidados internacionais já citaram alguns dados financeiros nossos, né, mas nós tentamos, até a pedido de um dos fatores do SPLIS, entender um pouco como é que é a dinâmica, esse é aquele que está chiando, a dinâmica e o fluxo do dinheiro para o esporte de rendimento no Brasil. Né? É um quadro bem complexo, provavelmente também ele não está com todas as interações e todos os caminhos, mas foi o que a gente conseguiu identificar nesse primeiro momento de análise. Professora, desculpa, acho que você apagava isso. Como também já foi dito, cada pilar tem alguns indicadores, e dentro desses indicadores existem fatores críticos de sucesso, não é? Então, rapidamente, no caso do pilar 1, são 4 grandes indicadores: os recursos para o esporte, que envolvem 4 fatores críticos, para o esporte em geral, né? Global, para o esporte de alto rendimento, que envolve a análise de outros 6 fatores, para o esporte das diferentes fontes nacionais, das confederações e para os clubes, 1 fator, e mais 2 fatores para modalidades, especificamente para esportes de alto rendimento, também ligados às confederações e clubes. Um dado geral e uma comparação geral do esporte que nós temos, em termos nacionais, nós conseguimos levantar 3 fontes: as transferências do governo, que sejam o orçamento do Ministério, né, basicamente, os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, através dos relatórios que a gente conseguiu acessar, e os recursos provenientes da EPIVA, que também a gente conseguiu acessar junto ao site do COB. E tentamos, então, fazer uma análise longitudinal de como é a proporção
como se distribui a proporção desses recursos através do tempo. Por exemplo, em relação à lei de incentivo ao esporte, nós temos ali parecendo um número zero, mas não é, provavelmente a gente não conseguiu completar todos os dados. Um dos fatores críticos do sucesso é essa análise da despesa nacional total do esporte por habitante, também em relação a esse período de 2004 a 2011, e a gente vê então uma tendência de um aumento de 2006 para 2007, um pouco mais evidente, não é? E depois uma estabilização no patamar de 5 a 7 reais quase em 2010, nesses últimos 4 anos levantados. Então há uma consistência, né, dos investimentos pela população do país. Em relação aos gastos com esporte do orçamento total do governo, ou seja, o percentual do orçamento do esporte em relação ao orçamento da União, também vemos patamares bem próximos nesses últimos anos que a gente conseguiu levantar através do portal da transparência. Especificamente em relação ao segundo indicador, agora no esporte de alto rendimento, juntando as verbas das loterias e do orçamento do governo, do orçamento da União, então a gente vê um pico evidente ali entre 2006 e 2007, que corresponde ao ano dos Jogos Pan-Americanos, e um crescimento proporcional em relação à lei PIVA, ou a arrecadação das loterias, que vai, e aqui a análise só do Comitê Olímpico, a gente sabe que o dinheiro da lei PIVA também vai para o Comitê Paralímpico, então numa proporção bastante evidenciada de crescimento. O mesmo cálculo em relação a habitantes foi feito especificamente, que era um outro fator crítico, né, do gasto do esporte de rendimento por habitante. Também, então, aquele pico que a gente viu no gráfico anterior se observa aí, né, então subiu uma média, um valor, melhor dizendo, a R$ 3,22 no ano de 2007, que foi o ano dos Jogos Pan-Americanos, e depois se mantém num patamar de regularidade. Em relação a esse percentual, que seria do que representa o investimento no esporte de rendimento em relação ao investimento total, que no caso do Brasil é rendimento, participação e educacional, né, na nossa legislação, a gente também verifica aquele aumento em 2007, né, de um percentual aí de 41%, e depois a mesma estabilidade nos anos seguintes, dos patamares entre 14% e 22%. Tivemos a curiosidade, como tínhamos os dados também, de levantar em relação ao esporte paralímpico, que tem uma curva um pouco acentuada, né, nesses últimos anos, e eu acho que a palestra do presidente já deixou bem claro o quanto que está se evoluindo em termos de recursos absolutos para eles. Foi só a título de comparação. Especificamente no dinheiro proveniente da loteria, que no caso do esporte de rendimento vem fundamentalmente da lei PIVA, e conforme esses elementos da aplicação que o próprio Comitê Olímpico determina e avalia, né, nós conseguimos, destacamos, né, nesse gráfico, para onde vai este dinheiro, para que programas, né, essa verba, esse investimento vai dentro dos 6 critérios, na verdade são 4 que tem subdivisões, mas são 6 grandes tópicos, né? E aí a gente observa alguns dados interessantes, né? A gente tinha um alto investimento em eventos esportivos e, na realidade, é o maior investimento na maioria dos anos, exceção ali 2008 e 2009, e teve uma queda, né? Mas é um elemento em que se investe bastante, provavelmente ligado, a gente ainda não fez essas relações formalmente, mas ligado ao pilar
das competições nacionais e internacionais, o quanto nossos atletas estão tendo oportunidade de participar de competições fora, o quanto o Brasil está captando de eventos internacionais, não é? Junto então com a preparação técnica dos atletas. Isso está bem evidenciado que estão sendo priorizados no investimento dos recursos, né? E num nível mais abaixo, formação de recursos humanos, apoio ao atleta, a manutenção das atividades do atleta, os programas de projetos e fomentos, que são as candidaturas, são o desenvolvimento de centros de treinamento, bem ligado a ações do próprio Comitê Olímpico, né, mais de gestão e mais de infraestrutura para o esporte. Então a gente tem um quadro que nos mostra a evidente ênfase que se dá a esse intercâmbio dos atletas em competições, a realização de competições e a preparação técnica desses atletas. Outros investimentos que estariam nesses fatores críticos específicos, aí o 8, o 9 e o 10, o 8 especificamente seria relativo às despesas do governo, aos investimentos do governo nos níveis regional e local. A gente teve um pouco de dificuldade de encontrar informações em relação a isso, acho que já ficou bem também explicado durante o seminário, que são aquelas emendas parlamentares, que são um fluxo de dinheiro que a gente confessa que não conseguiu ter uma visão nacional disso, né, porque é muito localizado em estados por ação de emendas. Não conseguimos a informação que reunisse esses investimentos, mas a gente sabe que existe. O tópico patrocínio também foi um tópico bastante difícil. A gente também não encontrou, né, nem nos órgãos oficiais, nem todas as federações disponibilizam esses dados. O que elas obtêm da iniciativa privada? Em muitos sites, por exemplo, das confederações, diz lá, nós somos patrocinados por XYZ, mas quanto? Algumas confederações disponibilizam um balanço e a gente até conseguiu identificar, mas não no global, porque muitas não publicam seus balanços, enfim. Então a gente preferiu não colocar um dado parcial, né, até a gente conseguir sensibilizar todo mundo e a gente passar a ter essas informações de forma mais real. Porque senão ia dar um quadro distorcido, né, para a comparação internacional. Ele é parte dessa área. Então foi uma decisão da pesquisa mesmo. E o mesmo acontece em relação à mídia. O pouco de dado que a gente conseguiu foi em relação ao futebol profissional, que não era tema da pesquisa. Tá? Uma questão que parece que foi colocada aqui de manhã, eu tive que me ausentar em alguns momentos, como vocês observaram, mas me contaram, que é a questão da verba das empresas estatais. A gente levantou e aparece em separado, porque dentro dos fatores críticos, ou dentro dos próprios indicadores, ele é um dado analisado separadamente dos gastos de governo e das loterias. Então, nós conseguimos, trazemos aqui só um retrato de 2010, porque também a gente não conseguiu dados anteriores, de que fica evidente que há um investimento, e é uma ação governamental, estatal, não é? Mas que para esse efeito desse estudo entra nessa categoria dos patrocínios, não é? Outros investimentos que são levantados, que a gente teria que ter encontrado dados, são em relação a essa temática de taxação, né? E aí a gente explicou que no Brasil funciona assim, nós temos a lei de incentivo do esporte, que em princípio vai estar vigorando até 2005, que envolve dedução de imposto de renda de pessoa física e jurídica e muitos projetos de formação esportiva e eventos, não entra no nível do esporte profissional, não é? Em termos de parcerias público-privadas, que é um outro fator crítico de sucesso, a gente também não conseguiu identificar até 2011 alguma ação nesse sentido. E, voltando de novo, só uma observação em relação à mídia de direitos de transmissão. A gente sabe que existe, muito forte no futebol, e que algumas modalidades, algumas confederações têm
esse tipo de investimento, né? Como o próprio Comitê Paralímpico comentou, em um ano eles compraram os direitos, outro ano eles não precisaram comprar. A gente sabe, por exemplo, da Confederação de Desportos na Neve, que esse ano comprou os direitos na Sport TV para transmitir os campeonatos de desporto na neve no Brasil, para divulgar a modalidade, para sensibilizar e tentar depois conseguir outros patrocínios da iniciativa privada. Então, mas também não temos dados de Brasil, se a gente pode chamar assim. Um dado que a gente conseguiu aí em relação a todas as loterias, não só envolvendo a Lei Piva, e tentamos fazer aí um comparativo. O que está em roxo aí em cima é o que vai para clubes de futebol, né, das loterias, tanto da Time Mania, loteria esportiva, de uma maneira geral, e uma subdivisão aí de recursos que passam pelo Ministério, vão para o Comitê Olímpico e Paralímpico, que a gente já tinha comentado. Uma outra análise que foi pedida no Pilar 3 é o suporte por modalidade. Então, nós levantamos também, só para trazer um exemplo dos dados de 2011, quanto as confederações dos esportes olímpicos receberam, já incluindo golfe e rugby, né, que são as novas modalidades olímpicas, e fizemos uma análise estatística colocando os 4 quartis, né, das 4 que recebem mais, as 5 que recebem no segundo patamar, depois 8 que recebem no terceiro patamar e as outras 12 num patamar mais baixo, para a gente identificar uma possível estratégia de investimento, né, em modalidades específicas. Então, quem está lá longe, lá no fundo, não consegue ver, mas pelo menos nesse ano de 2011, atletismo, vela, handebol e ginástica foram as confederações que mais receberam. No segundo grupo, esportes aquáticos, hipismo, voleibol, judô e tênis de mesa, e assim por diante, né? A gente sabe também que o COB tem critérios para fazer essa distribuição, né, que também inclui a gestão da confederação e uma série de outros critérios, 14, segundo, se não me falha a memória. Para a gente também ter um panorama, então, de como é que está sendo essa divisão. E temos isso também em termos longitudinais. Aqui ia ficar um quadro completamente ilegível agora. Algumas mudanças que a gente identificou nas prioridades de apoio nos últimos 12 anos, que era a análise proposta para o Pilar 1 pelo SPLIS. Então, a gente teve alguns fatos importantes, né? E estamos tendo outros, a gente já sabe, mas identificamos esses como os principais. A loteria, né? A Lei Piva, o programa Bolsa Atleta, a formulação das políticas nacional e as políticas setoriais, entre elas a de esporte de alto rendimento, a lei de incentivo ao esporte, como a gente já tínhamos falado, e alguns pontos fortes que a gente identificou, uma análise final, de que as políticas nacionais são claras, né, elas estão expressas, elas estão escritas, mas talvez, como inclusive alguns de nossos convidados já falaram, estrategicamente a gente ainda não tinha, pelo menos, a informação até 2011, de que teria critérios e estratégia de foco em algumas modalidades. Como bem lembrou a Cássia, também no esporte masculino e nas modalidades na participação feminina, talvez fosse, né, uma outra estratégia que a gente não identificou. E uma conquista que veio já de 2011, que está se concretizando agora, é que os clubes formadores de atletas de alto rendimento no Brasil vão passar a ter um apoio financeiro também nessa redistribuição das verbas das loterias. E para finalizar, alguns pontos que na época a gente identificou como possíveis da gente pensar um pouquinho mais especificamente da questão de se ter uma política central, que não necessariamente
dizendo que órgão é, mas de repente para a gente discutir quem emanaria essa política central, que modelo a gente poderia encontrar, principalmente para alguns pontos, né? Instalações esportivas, formação esportiva, detecção e promoção de talentos. E isso, como consequência, cada nível estadual e municipal passa a desenvolver a política conforme as suas particularidades. A gente colocou um ponto fraco, mas a gente pode analisar, e a ideia agora é a gente discutir um pouco isso. E, como a gente já tinha dito, não encontramos dados e informações naquela época sobre os investimentos privados, os patrocínios e a mídia de uma maneira consistente. Então, basicamente, esse é o panorama que a gente está trazendo bem resumido, só para enfatizar. E agora a Tatiana vai falar um pouquinho do panorama da organização, da governança e da estrutura do esporte na nossa realidade.